E a Meta, empresa que controla o Facebook, registrou a maior queda em valor de mercado em um único dia. O prejuízo de Mark Zuckerberg chegou a 252 bilhões de dólares. Segundo o balanço apresentado, a Big Tech perdeu cerca de 500 mil usuários diariamente nos últimos 3 meses de 2021. As ações da Meta também despencaram para o ponto mais baixo em mais de um ano, chegando a cair mais de 22%. A queda ocorreu depois que o Facebook reduziu sua projeção de receita do primeiro trimestre de 2022. Fiuza. Ô, Vitor, as plataformas, elas são grandes negócios, né? Elas são uma invenção virtuosa, inclusiva e democrática, né? A gente está passando, evidentemente, por terríveis pesadelos, porque elas têm tentações e estão exercendo essas tentações de controle, autoritárias, etc. Eu ouso dizer que, ainda assim, são ambientes inclusivos. Boa parte de nós aqui, do nosso trabalho, do conhecimento que a gente absorve, faz circular, passa por essas plataformas. Então, evidentemente que se você quer ser construtivo, você tem que imaginar uma correção de rumo delas, e não que elas vão desaparecer, né? Agora, o Facebook, de fato, está associado a comportamentos obscuros e, eventualmente, criminosos. Nós estamos vendo, por exemplo, a partir do vazamento dos e-mails do Dr. Anthony Fauci, que é o representante da Casa Branca para a área de saúde e que sobreviveu ao Donald Trump e que é o showman da pandemia, nós vimos combinados com o dono do Facebook sobre versões que deveriam prevalecer. E nós estamos vendo agora que as agências de checagem, né, essa ideia que nunca poderia ser uma ideia aceitável, democrática, né? Você poderia ter entidades que ajudassem a trazer informação de background, botar as informações em perspectivas, né, contrastar opiniões e notícias, mas esse negócio de você sair carimbando falso na testa dos outros é uma propensão fascista. E o Facebook está no meio de um outro início de escândalo, em que a sua agência de checagem foi marcando como mislead, context, que eles chamam, né? Quer dizer, conteúdo enganoso, sem contexto, sem contextualização, essas expressões, enfim, né? essas etiquetas, não é isso? Para censurar, para impedir a replicação, por exemplo, de um artigo científico que discuta riscos de vacina ou que discuta tratamentos iniciais. Se ficar provado, Vitor, que isso aconteceu, que plataformas agiram deliberadamente para impedir que informação de discussão científica chegasse aos meios universitários, acadêmicos e à opinião pública, isso é crime contra a saúde pública. Então, eu acredito que parte dessa desvalorização tenha já a ver com isso, né? Quer dizer, com essas entidades ostensivamente se metendo em política, resolvendo escolher seus candidatos, resolvendo escolher o que se pode falar disso, daquilo, e tem sempre dinheiro atrás. Né? Quer dizer, não, é ideologia. Não, eu não vejo assim. Nós estamos vendo que quem tem grana, quem tem o lobby mais forte e tem que prestar menos conta, ou seja, um dinheiro quanto mais subterrâneo, melhor, são os que estão associados a essas ações de cerceamento, de controle de conteúdo. Então, é um momento de um divisor de águas em que as plataformas precisam entender que elas podem se tornar o vilão da maior crise humanitária que o planeta já viu. É o momento está em tempo ainda de rever essas diretrizes. Você, Cris, 2 minutos. Ontem eu me surpreendi bastante com esse anúncio da maior queda. Foi uma queda histórica entre as empresas americanas, que já valem muito, né? Foi a maior queda em um único dia. E aí, acho que foi no jornal Jovem Pan que a gente fez essa mudança para o real, dá quase 1 trilhão. Imagine perder em valor de mercado 1 trilhão em um dia. Até joguei lá no meu Twitter perguntando para as pessoas por que vocês acham que a Meta / Facebook perdeu tanto valor em um único dia.
E, obviamente, que a conclusão minha e das pessoas com quem eu interagi ali são realmente de que a empresa já não presta o serviço que prestava no início, já não atrai mais os usuários como atraía no início, especialmente porque passou a censurar, porque contratou sensores disfarçados de checadores independentes. A gente sabe muito bem quem está por trás dessas agências de checagem. A gente sabe muito bem quais são as intenções desses checadores. A gente procura depois os nomes desses checadores que assinam essas matérias das agências de checagem aí e ficam censurando de novo cientistas, médicos, jornalistas, só os que eles não gostam, né? Aí a gente vai olhar nos perfis desses jornalistas das agências de checagem, é tudo de esquerda, é tudo Black Lives Matter, feminista, do pessoal que aplaude quem queima estátua, é esse tipo de pessoa. Que jornalismo é esse que o Facebook estimula? E aí critica os outros, cancela, bloqueia, censura, derruba contas e quer continuar tendo valor de mercado, quer continuar tendo os mesmos usuários que tinha antes. Eu não tinha essa informação, Vitor, que você passou aí de perdeu 500 mil usuários por dia, 500 mil de usuários por dia durante 3 meses seguidos. É só a gente olhar pela nossa atitude diária. Quem aí que está nos ouvindo, que usava muito o Facebook até um tempo atrás e que migrou para outras redes e que hoje usa não só novas redes, como, por exemplo, o Getter, que é uma rede alternativa até ao Twitter, porque o Twitter também não é do mesmo dono, mas também vem caminhando nesse sentido da censura aí, de derrubar contas e de cancelar, sem justificar. Parece aqueles inquéritos, aquelas desmonetizações lá do TSE contra os influenciadores digitais que foram desmonetizados e até hoje os advogados deles não conseguem sequer saber no que eles erraram, o que eles falaram, qual vídeo, afinal, provocou a decisão de desmonetização. Então, é tudo muito estranho. É tudo muito, e está escancarado, né? As pessoas estão vendo, é tudo muito parcial, só vai para cima de uma parte dos médicos, de uma parte dos cientistas, de uma parte dos jornalistas, de uma parte da imprensa, de uma parte das pessoas que ousam questionar algumas coisas, eles não querem questionamento. Então, resolveram ser censores e agora estão sendo punidos financeiramente, porque quem mantém tudo isso é sempre o usuário. É que nem nas eleições. O poder está na mão do eleitor, bem, no caso das plataformas, o poder está na mão do usuário. Se a gente boicotar, eles não têm dinheiro e não vão continuar no ar. Você, Zé? É como diz a letra do Engenheiros, né? Todo mundo está relendo o que nunca foi lido, todo mundo está comprando os mais vendidos. Eu nem vejo muito assim, sabe, uma conspiração, ou é que as pessoas estão enjoando mesmo do Facebook. O pessoal mais jovem já não vai mais, não usa mais. O Facebook agora se transformou numa espécie do Orkut lá nos finais, né? Uma coisa mais de família, de mostrar o cachorrinho e tal. Eu recentemente estive conversando sobre isso com a mestre na área de mídias digitais, e ela explicando o que cada um era, falando que o Instagram é como se fosse um shopping, né? Balada e tal. E que o Twitter seria fuxico e conversa de bar, né? Esses textos rápidos, e que o Facebook seria almoço de família, né? Para mostrar o cachorrinho, falar do sucesso da filha, da formatura e assim por diante, né? O que eu vejo é o seguinte, é que a sociedade atual está exigente demais por mudanças, por renovação, e isso está no DNA do Homo sapiens. Exige cada vez mais, cada vez mais. Não pense você que ao comprar um carro que corre até 200, você está satisfeito. Não, você daqui a pouco, com 3 meses de uso desse carro, quer ir até 300. E assim por diante. O consumo está assim. E essas mídias sociais apresentaram exatamente esse sentimento de novidade. Então é natural que elas também envelheçam. E só que o envelhecimento destas empresas, ele é muito precoce, é muito mais rápido do que as empresas tradicionais. Então, eu vejo isso aí. Agora, que eles enganaram muito, enganam. Até hoje tem gente que acha que o que você publica vai para todos os seus amigos ali relacionados, os inscritos. Isso não é verdade, não vai. Existe um algoritmo, né, que define ali categoricamente para onde vai cada publicação sua. E isso é negado
aos usuários de saber exatamente para quem foi e como é que funciona isso, né? Mas, de qualquer maneira, é envelhecimento, é isso mesmo. Daqui a pouco já está aparecendo essa nova face de nova mídia e assim por diante. Nada mais do que isso. Eu acho que é irrecuperável o Facebook, só se inventar uma nova plataforma em outro nome.